Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque. 14 de dezembro, Botafogo oficialmente de férias. Jogadores chegaram ontem ao Galeão. Antes disso, eu queria comentar aqui que desagradável, né? Um caminhão foi roubado com quase 2 milhões, mais de 2 milhões de reais de material esportivo, de camisas oficiais do Botafogo. Enfim, tomara que a polícia ache, localize, né, essa carga aí valiosa, né, tanto financeiramente para Botafogo, o store, né, para a loja do Botafogo, como também, obviamente, pelo valor, né, as camisas oficiais do Fogão campeão, né? Enfim, uma notícia chata. Falando de camisa ainda, não é segredo para ninguém que a Parimatch estampou a sua marca ali pela última vez no jogo aí contra o Pachuca, né? Parimatch não renovará com o Botafogo. O Botafogo quer uma valorização ali da sua camisa, o patrocínio master, né? Aquele que vem ali no peito, né, do jogador. E segundo o canal do Anderson Mota, há duas casas de apostas, né, das bets aí que hoje tem dominado, né, o mercado futebolístico, tanto no Brasil como também fora. Duas marcas disputam, né, essa posição aí de luxo, né, de estampar a camisa do Botafogo em 2025. A Parimatch, ela pagava ao Botafogo ali 55 milhões de reais por ano, tá? E o Botafogo tá imaginando alguma coisa, pelo menos partindo de 60 milhões, que daria ali 5 milhões por mês, né? E eu acho justo, né? O Botafogo tá com a marca muito valorizada. Vi até uma pesquisa uma notícia, né, de que as pesquisas no Google dispararam com relação ao nome Botafogo desde os títulos de Libertadores e Brasileirão, né? O mundo todo querendo pesquisar sobre o Fogão. Então é isso, o Botafogo está com duas propostas na mesa de duas casas de apostas, mas até agora ainda não chegaram nos números que o Botafogo quer, como eu disse, acima ali dos 60 milhões para ter a honra, né, de estampar a camisa gloriosa em 2025. Galera, o Botafogo chegou, né, no Galeão, ali cerca de 150 torcedores fizeram uma grande festa, bandeirões, faixas, né, gritos de apoio, como deveria ser mesmo, né? Tô totalmente de acordo, já que a gente praticamente não teve tempo de celebrar, né, o título do Brasileirão conquistado no último domingo, né? Impressionante. Hoje, sábado, a gente está falando num período aí de menos de uma semana. O Botafogo conquistou o título, voou para o Catar e agora já está de volta ao Rio de Janeiro. Então teve muita festa, muita celebração. Os torcedores que foram ao Galeão tiraram selfies com os jogadores, gritaram "Fica Arthur Jorge", gritaram "Fica Thiago Almada". Alguns jogadores, na verdade 3 pelo menos, nem chegaram a retornar com o grupo para o Brasil, tá? Casos do Alexander Barbosa, do Marlon Freitas e do Luiz Henrique, que preferiram lá mesmo de Doha seguirem aí para os seus destinos de férias, né? Então foi isso, mas a delegação quase completa retornou. O Botafogo, que ontem inclusive divulgou a foto oficial, né? Algumas fotos oficiais dos jogadores no campo do Newton Santos, ali no centro do nosso tapetinho, né? Devidamente enfaixados, né, com a faixa de campeão, com o troféu da Libertadores, da Glória Eterna. Então as fotos aí oficiais foram divulgadas, muito legal, foto histórica, né? Simplesmente a maior conquista do Botafogo de futebol e regatas em todos os tempos. Então é aquela que antigamente a Placar, né, fazia os pôsteres de campeão, e a gente ia na banca de jornal. Ainda existe banca de jornal? Poucas, né? Infelizmente poucas. A gente tem aquela memória afetiva justamente disso, né? Eu lembro dos títulos de 89, 90, enfim, 93, 95, por aí vai, que a gente comprava aquele pôster e ou pendurava direto na parede ou mandava emoldurar, né? Muito legal, essa realmente a foto oficial. Mas foi isso, o Botafogo chegou, muita festa, reconhecimento da torcida pelo esforço do grupo, né? Acho que o que fica de lembrança dessa semana do Botafogo, além, claro, do título do Brasileirão, é o quanto que a torcida do Botafogo, de forma madura, né, encarou esse Mundial. A gente sabe do esforço hercúleo dos jogadores de terem viajado aí por longas horas, nas condições talvez não ideais, né, do avião, e já
praticamente terem que chegar em Doha, no Catar, e entrar em campo diante de um Pachuca descansado, né, que se preparava há um mês para esse confronto. Então, a torcida do Botafogo reconhece, né, o ano glorioso de 2 títulos, né, incríveis, que talvez nem o mais otimista torcedor podia imaginar lá no início, lá em janeiro, fevereiro, né? Então, reconhecimento, e sabendo que o Botafogo no próximo ano vai seguir lutando por títulos, vai ser reforçado. Alguns jogadores sairão? Sim, alguns jogadores sairão, né? Inclusive, já temos comentado sobre isso aqui no canal, e daqui para frente é aquele momento, né, que a gente vai justamente falar sobre a barca, né, os jogadores que estão de saída e também as possibilidades de chegadas. Claro que o nome do Arthur Jorge hoje é o assunto principal, né, das mesas botafoguenses, seja mesas redondas ou mesas de bar, né? Todo mundo querendo saber se o Arthur Jorge fica ou não fica. Já falei aqui, inclusive ontem, pela postura do Arthur Jorge, fica nítido, né? Não sou especialista em avaliar ali expressões faciais, falas, existem pessoas especialistas nisso, mas um certo incômodo, né, do Arthur Jorge. E para alguns o John Textor demorou ou tem demorado para sentar e conversar com o Arthur Jorge sobre valorização do contrato. Uma coisa que é importante da gente deixar claro aqui e comentar é o seguinte: o Arthur Jorge, quando chega ali em abril, né, para o Botafogo, ele assina um contrato de 2 anos. Então, Carlos, por que o Arthur Jorge está falando em aumentar ali os vencimentos, né, em aumento de salário, se ele assinou um contrato de 2 anos, ou seja, 2024, 2025, né? Não seria para conversar isso só daqui a um ano, no final do ano que vem? E isso justamente foi a fala do hoje comentarista, né, ex-repórter de campo, Eric Faria, ontem no Sport TV. O Eric falou que se sente incomodado, né? Incomodado com o incômodo do Arthur Jorge. O Arthur Jorge está nitidamente ali tenso quando fala desse assunto, quando é perguntado, e tem sido perguntado, né, insistentemente. Claro, é o cara que está aí no centro dos holofotes aí há pelo menos 15 dias. E o Eric falou justamente isso. O cara assina um contrato, né, que naturalmente deve ter, como qualquer contrato, bonificações de acordo com conquistas, com títulos, né, ou seja, premiações devido aí ao sucesso do trabalho dele, e fica agora querendo, né, uma valorização maior, um pedido de aumento de salário. O Eric Faria, essa é a opinião do Eric Faria. Eu quero saber a sua opinião. Se vocês acham que no futebol atual isso faz parte, né, isso acontece, até porque a gente sabe que muitas propostas já chegaram e ainda chegarão na mesa do Arthur Jorge, do empresário do Arthur Jorge, né? A gente sabe que tem proposta já do México, de Portugal, né, e também da Arábia Saudita. Ontem o Thiago Franklin comentou que o próprio Al Rayyan, que é um clube lá do Catar, onde o Thiago ainda está, né, foi lá, enfim, está passando a semana lá, acompanhando o Mundial, que o Al Rayyan, que tem o atacante Roger Guedes, né, brasileiro, é um desses times que chegou junto já com um interesse bastante grande no nosso treinador. Então, assim, algumas coisas aconteceram, não foram positivas, né? Por exemplo, o Botafogo, se jogasse hoje, né, que deveríamos estar jogando hoje às 2 da tarde, né, se tivéssemos passado pelo Pachuca, o Textor já teria voado para Doha para acompanhar essa partida, né? Esse era o planejamento, né? Infelizmente não aconteceu. E aí a tendência era que, né, falei aqui já no canal, que amanhã, por exemplo, né, o pós-jogo, o Textor se reunisse com o Arthur Jorge para discutir 2025. Isso não aconteceu, né? Nem o Textor foi para o Catar e nem o Arthur Jorge permaneceu no Catar. O Arthur Jorge, que hoje embarca de férias para Portugal. Eu acho que, se não aconteceu ainda, o Textor deveria mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo com o Arthur Jorge, né, para manifestar, né, obviamente, o desejo. A gente sabe que o Textor é um cara muito bom, né, de papo, e deixar claro que o Botafogo conta com Arthur Jorge para um 2025, quem sabe tão glorioso ou até mais do que foi o 2024.
Tem Super Mundial pela frente, tem disputa de Recopa, tem disputa de Supercopa do Brasil. Então, eu acho que essa conversa precisa existir. O Arthur Jorge, galera, eu não gosto muito de ficar falando de números aí de salários, porque às vezes, quando a gente sai da bolha do futebol, isso parece até um pouco irreal, né? Pela realidade econômica de todos nós, né? Do Brasil, do mundo, enfim. Mas o salário do Arthur Jorge, que hoje gira em torno de R$1 milhão, né? Não é um dos salários top, digamos, do nosso país em relação ao treinador, né? Fica aquém de outros treinadores. E, naturalmente, né, acho que é consenso de que precisa existir ali, né, uma valorização do Arthur Jorge por ter conseguido fazer, né, esse time jogar em tão pouco tempo, né? Falei de abril, estamos em dezembro, em 8 meses o Arthur Jorge conseguiu atingir aí grandes, né, imemoráveis conquistas. Então isso aí eu acho que é natural do futebol atual. O Botafogo vai conseguir igualar propostas do mundo árabe? Dificilmente, né? Dificilmente. O Botafogo vai conseguir seduzir o Arthur Jorge de ficar no Brasil quando ele tem proposta de Portugal, né? Quer dizer, e a gente sabe que questão familiar conta muito nessas horas. Também, né, não tem como concorrer com a terrinha, né, nesse sentido. Mas a gente sabe também que o Arthur Jorge está muito bem adaptado ao Rio de Janeiro, adora o ambiente de trabalho do Botafogo, adora o grupo do Botafogo, né? Foi uma conexão muito rápida que existiu. Então, o John Textor tem que usar as suas armas, ou seja, valorizar o trabalho do Arthur Jorge, mas claro, pés no chão, lembrando que o Botafogo é uma empresa, a SAF Botafogo é uma empresa, não dá para fazer loucura, não dá para também atender se o Arthur Jorge chegar e pedir um salário, sei lá, 3 vezes maior do que ele ganha hoje, né? Provavelmente, né, o Textor vai agradecer pelo trabalho e buscar um novo treinador, né? Então, isso aí seria muito bom que essa conversa existisse ainda nesse mês de dezembro, né? Por mais que ainda tenhamos aí festas, Natal, Ano Novo, porque o Botafogo precisa começar o planejamento de 2025 desde já, né? Desde já. O Campeonato Carioca começa exatamente daqui a um mês, dia 14 de janeiro. Já está certo que o Botafogo vai entrar com um time ali, inicialmente, pelo menos, com jogadores que estão voltando de empréstimos. Caso do Segovão, né, o zagueiro Luiz Segovia, que estava lá no CRB. Caso do Newton, que está voltando do Criciúma. Então, é esse time que a gente vai ver. E não tem nada a ver com o time que terminou o Brasileirão, que disputou o Mundial. A gente vai ter uma equipe, digamos aí, alternativa disputando o Carioca, e talvez o plano até do Botafogo, né, como foi nos 2 últimos anos, é deixar o Carioca meio que de lado e focar nessas decisões que o Botafogo vai ter. Dia 2 de fevereiro já tem um jogo muito importante contra o Flamengo, né, da Supercopa aí. Depois, ontem também foram definidas as datas, 20 e 27 de fevereiro, os duelos contra o Racing, o primeiro lá em Buenos Aires, uma quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e depois a volta no Newton. Então são jogos importantes. Esse sim, a gente vai ter naturalmente o time titular do Botafogo, beleza? Gatito Fernandes, as notícias que chegam do Chile, né, da Rádio ADN, é que o tradicionalíssimo Colo-Colo tem interesse no goleiro paraguaio, né, do Gatito. Mas o Gatito quer ficar no Botafogo. Já falei aqui que ele acha que uma simples conversa vai conseguir renovar. A tendência de momento é que realmente o Gatito fique, renove por mais 2 anos, e aí provavelmente sejam os 2 últimos anos de carreira do Gatito Fernandes, mas, né, vão surgir propostas. Aí o Gatito, que é atual goleiro da seleção paraguaia, então naturalmente sempre é desejado, né, e não é titular do Botafogo. Então, claro que sempre pode acontecer algo do tipo. Vamos falar do Sheik Carlos Eduardo, meu xará, o Eduardo, né? Ele está de saída do Botafogo, isso não é segredo para ninguém, e o primeiro interesse que apareceu foi do São Paulo, né? O São Paulo, que sonha com o Oscar, né, para a posição, mas sabe que é muito difícil, tem como plano B o próprio Eduardo, o que deu uma meia trava aí que avançasse a coisa,
é o fato, claro, do Eduardo ter 34 para 35 anos e um histórico recente de lesões, né? E aí quem surgiu agora muito forte é o Cruzeiro, tá? O técnico Fernando Diniz gosta muito do futebol do Eduardo, então recomendou aí a direção da Raposa que contratasse o jogador. No momento, a tendência é que o Eduardo se mude para Belo Horizonte, tá? Enfim, e aí ele teria um contrato de 1 ano, claro, com possibilidade de renovar ao final desse ano. E então seria aí, teríamos a despedida do Eduardo, que atuou 98 jogos, bons números do Eduardo, 98 jogos pelo Botafogo, 23 gols e 12 assistências, mas é aquilo, né? Acho que nesse segundo semestre, especialmente, depois daquela lesão dele lá no Barradão contra o Vitória, o Eduardo não foi mais o mesmo, ficou muito abaixo, né? Então, acho que o Eduardo tem uma passagem de altos e baixos pelo Botafogo. Ano passado também a mesma coisa, também na reta final da temporada, caiu muito de rendimento. Então, tendência aí é que o Eduardo vá para o Cruzeiro, beleza? Esses dias também eu falei aqui da Barca, né? Os jogadores estão saindo, falei do Marçal, esqueci de falar do Romero, né? Romero também não continua no Botafogo. Enfim, fora, obviamente, Adrielson e Thiago Almada, que estão rumo a Lyon, né? Galera, pra gente fechar aqui o vídeo de hoje, Tiquinho Soares, né? Eu acho que o Tiquinho, ele pode ter realmente encerrado o seu ciclo no Botafogo, né? Apesar de ainda ter contrato vigente, né? Até final de 2026, mas a gente sabe que essa temporada de 24 ficou bem aquém daquela do ano passado. Ano passado, o Tiquinho foi vice-artilheiro do Brasileirão com 17 gols. Destaque, chegou a ser muito cogitado para a seleção brasileira, né? Só não foi convocado naquela época pelo Fernando Diniz por conta de lesão, né? Ele teve aquele problema no jogo lá do Mineirão contra o Cruzeiro. E esse ano o Tiquinho teve números bem mais modestos, não conseguiu ser titular, fez 9 gols, deu 9 assistências, um total de 52 jogos, porém desses 52 jogos, 30 apenas como titular. Então o Santos vai vir com tudo, né? Não apresentou ainda uma proposta oficial, né? Eu falei ontem aqui que o Danilo Barbosa já tem uma proposta na mesa feita pelo clube da Vila Belmiro. Já o Tiquinho, essa proposta deve acontecer nos próximos dias e é claro que tudo vai ter que ser pesado, depende, claro, também da permanência ou não do Arthur Jorge, né? Isso aí é outra história, mas quero saber também a sua opinião, porque o Tiquinho, ao mesmo tempo que ele é muito ídolo da torcida, das crianças, é um cara do bem, né? Um cara que merecia muito dar essa volta por cima no Botafogo, a gente sabe também que ele perdeu muito espaço, né? Também o Igor Jesus assumiu a camisa 9 não só do Botafogo, como da própria seleção brasileira, então o Tiquinho acabou ficando abaixo do que a gente esperava, né? Que ele pudesse render esse ano. O Santos deve apresentar uma proposta de longo período de contrato e também um salário excepcional e bônus também por conquistas. Então é uma possibilidade aí real a saída do Tiquinho, por mais que ele goste muito do Botafogo, goste muito do ambiente do Botafogo, e como eu falei, seja um cara muito querido pela torcida do Botafogo, mas também pode ser que ele queira buscar novos ares, já que no Santos ele seria referência do ataque santista, lembrando, né, que o Peixe subiu para a Série A, né, tá de volta à Série A, então seria aí uma oportunidade para o Tiquinho, que ele sabe que hoje no Botafogo ficou muito difícil, mesmo que chegue outro treinador, enfim, e o Igor Jesus também talvez fique só até o meio do ano, né? Mesmo assim, o Santos passa a ser uma possibilidade, né, na continuidade aí de carreira do Tiquinho Soares. Quero saber de vocês, porque o Tiquinho é sempre um tema muito polêmico quando a gente fala dele. Aqui nas redes sociais eu vejo muita gente criticando o Tiquinho Soares, né? A gente tem que admitir que realmente não foi um ano à altura de Tiquinho Soares, mas nos estádios, já falei isso para vocês, quando a gente está no Newton Santos principalmente, não só pela música, né? Tiquinho Soares é F, mas a torcida tem um carinho enorme por ele
e então acaba que tem essa divisão, né? Internet um pouco hater e a torcida ainda gosta muito do Camisa 9. Beleza, galera? Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e um ótimo sábado para todos nós, beleza? Fogão para cima sempre!